Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir, vai se materializar na minha vida em 2017. Amém? Sente-se, por favor. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, diga comigo: Abraão. Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Diga comigo: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Quem conhece a história sabe que esse foi o grande teste na vida de Abraão e o fator determinante para que Deus cumprisse na vida dele tudo o que havia prometido e todo o propósito que havia com ele, que tinha com Abraão. Nós sabemos que nós temos falado muito sobre isso nas últimas semanas. Não foi quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, não foi quando Abraão, o Senhor disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e eu te abençoarei grandissimamente, e ele saiu naquele ato de fé. Mas sim, aqui é que tudo se estabeleceu na vida dele, nesse ato. Diga comigo, repita comigo: porque não me negou seu filho, o seu único filho. Esse ponto ele esperou quantos anos por esse filho? Ele esperou quantos anos pelo cumprimento dessa promessa? Mas Deus provou para ver aonde estava o coração dele. Deus o provou porque é muito fácil você pedir algo a Deus, é muito fácil, a gente luta, a gente buscando, perseverantemente por algo que vai realizar um sonho, nos satisfazer, trazer prazer, alegria. O complicado realmente é você, depois de abençoado, é você ser capaz de priorizar a Deus. Esse é o complicado, esse é o fator determinante. Porque depois de abençoado, depois de materializado o seu sonho, que era esse filho, Deus provou a fé dele, e Deus pediu aquele filho para ver se ele era capaz de dar a Deus aquilo que Deus havia lhe dado. E aí é que está o problema. Muitas pessoas, infelizmente, têm fracassado aqui, porque Deus vai nos abençoando, nós vamos buscando, nós vamos orando, nós vamos apresentando a Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, nós vamos conquistando, nós vamos galgando, e chega um momento que aquilo que Deus, a bênção de Deus, aquilo que Deus nos abençoou, se torna a prioridade em nossas vidas. Deus não é mais a prioridade, e sim aquilo que Deus nos deu. Deus não está mais em primeiro lugar, mas sim aquilo que Deus nos deu. Aqui ele poderia ter fracassado e nada ter se estabelecido, porque aqui começava agora realmente o cumprimento das grandes promessas, a partir daqui viria o cumprimento das grandes, da promessa de Deus em a promessa completa, não parcial, completa, mas na capacidade de não permitir que aquilo que Deus havia feito na vida dele, aquilo que Deus havia dado, tomasse o lugar de Deus. Entendeu? Aquilo que Deus havia dado, tomado o lugar de Deus, que é o que tem acontecido hoje. Passa, por favor. João 12, 24.
Digo-lhes verdadeiramente, diga comigo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que, diga comigo, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, diga comigo, quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Diga comigo, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Você sabe que a alma é o centro das emoções. A alma são as nossas emoções, elas estão concentradas ali. E nós não podemos, a nossa vida não pode ser conduzida à base das nossas emoções, ou a alma. Pode ver que a Bíblia, sempre que ela fala do Espírito, e ela fala de sermos guiados pelo Espírito, e do Espírito de Deus estar ligado ao Espírito do homem. Quando o Espírito de Deus está totalmente em conexão com o Espírito do homem, então o homem, ele passa a fazer a vontade de Deus, ele passa a priorizar as coisas de Deus. Quando o Senhor disse assim, volta o primeiro versículo o 24, quando o Senhor disse aqui, se o grão de trigo, verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Nós somos chamados de o trigo. O que foi necessário o Senhor Jesus passar, ser submetido, para que ele se tornasse o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e conquistasse todos nós como seus servos. Ele é o grão de trigo que caiu, morreu, nasceu, e a partir daí tem dado tantos frutos. Nós, como cristãos, nós também morremos. O que morre? As nossas vontades, os desejos da alma. Não são eles que nos dominam. Nós somos como o grão de trigo. Quando realmente nascemos de novo, diga comigo, quando realmente nascemos de novo, para nascer de novo tem que haver a morte do velho. A morte do velho para o novo nascimento. Quem não tomar a sua cruz, que significa cruz, morte de si mesmo, morte das suas vontades, é o grão de trigo que morre para o mundo, morte de si mesmo. Enquanto o homem, ele não se torna como esse grão de trigo, ele morre para que haja o nascimento de um novo homem, ele não dá fruto. Está lá. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só. Mas se morrer, diga comigo, dará muito fruto. O que acontece hoje? A gente fala de Deus, diz que somos seguidores de Deus. Quarta-feira, inclusive, nós falamos sobre isso, né? Quarta-feira fala sobre o próprio Deus falando, né? Que tem muitas pessoas que o Senhor tem chamado para trabalhar na vinha, mas tem estado o dia inteiro à toa, ou seja, não trabalha na sua vinha. Quantos ainda não morreram? Enquanto não morre, não dá fruto.
enquanto não morre, não tem um encontro real e verdadeiro com Deus. Por quê? Porque a alma é mais forte do que o espírito. As vontades, as suas vontades são mais fortes do que a vontade de Deus. Os seus desejos são mais fortes do que os desejos de Deus. E infelizmente, ainda acaba estando só. Gênesis 3:11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, diga comigo, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. A mesma coisa, observe que, qual é a colocação? A mulher que tu me deste. O que eu priorizei? A vontade da mulher que tu me deste. O que eu fiz com que fosse mais importante? A vontade da mulher que tu me deste. Mais uma situação. Disse, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E ao homem declarou: visto que você, diga comigo, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. O sofrimento pela desobediência, o sofrimento por ter dado ouvido à mulher e não a Deus. Bispo, e aí? Por isso que se o nosso relacionamento com Deus for um relacionamento superficial, nós não vamos entender os propósitos de Deus, vamos sempre priorizar as nossas vontades ou a vontade de alguém e viver assim, gemendo, padecendo, humilhados, envergonhados, sofrimento, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Mais uma vez, a vontade, ou mais uma vez, priorizando aquilo que Deus deu, a bênção que Deus deu, os prazeres que Deus lhe deu, mais uma vez priorizando não a Deus, não a palavra de Deus, mas aquilo que Deus deu. Porque aquilo que Deus nos deu pode ser uma bênção ou pode se transformar num grande problema, numa grande maldição. Depende da maneira como vamos tratar. Quem está entendendo? Por favor, você vai, são vários, eu estou dando uma passada rápida em função do horário, para não estender o horário, mas olha aí, vamos lá, quer ver? Ela lhe dará terra, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Não era assim antes. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Naquela noite, Gênesis 32:22, naquela noite levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho, diga comigo, Jacó ficou sozinho. Grave essa palavra, Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer.
Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir. Diga comigo: a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Deixa aí, por favor. Mais uma situação. Quem conhece a história de Jacó sabe que Jacó tinha um caráter deformado. Jacó significa suplantador, também enganador. Jacó, toda a sua forma de agir até então era com astúcia, era de forma a enganar, a lesar, a prejudicar. Ele tinha um caráter deformado. Aqui também não estava nada definido na vida dele, por mais que já estava no caminho, já tinha acontecido tantos avanços na vida dele, chegou o ponto determinante. O ponto determinante: ou agora nasce ou se torna um grande homem, ou um novo homem, ou infelizmente nada vai se cumprir. Esse momento foi aquele momento de Jacó a só com Deus. Eu já falei sobre isso. Você já prestou atenção que há momentos na vida que você fica sozinho? Já prestou atenção que há momentos que você não tem apoio de pai, de mãe, de amigos, de mulher, de marido, de ninguém? Há momentos que Deus te coloca num isolamento. É o momento que é você e Deus, é o momento do seu encontro com Deus, é o momento realmente. Jacó aqui, ele sabia que não estava nada definido, ele precisava da bênção de Deus. Ele precisava realmente da bênção de Deus e agora lutar com Deus pela bênção de Deus sobre a sua vida. Muitas coisas haviam acontecido, mas a bênção de Deus não estava sobre ele. Muitas coisas haviam acontecido, mas ele ainda não era um novo homem. E aqui nessa luta espiritual, você vê que ele lutou pela bênção de uma forma espiritual, porque ele estava lutando com o anjo de Deus. E aqui ele teve o seu nome mudado. Saiu de Jacó, enganador, suplantador, e se tornou Israel. E diz assim, diga comigo: não será mais, seu nome não será mais Jacó, diga comigo, mas sim Israel, porque você lutou com Deus. Diga mais uma vez, diga comigo: porque você lutou com Deus, e com os homens e venceu. Outro dia nós trouxemos uma pregação muito interessante sobre isso aqui. Lutar com Deus, você viu, ele lutou pela bênção de Deus. Aqui é uma delas. Mas eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso da tua bênção. Eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. E lutou com os homens e venceu. Quando é lutar com os homens significa, quem conhece a história sabe que anteriormente a história de Jacó, por ele ter enganado, ele foi enganado 10 vezes. Por ele ter sido um enganador, ele foi enganado quantas vezes? 10 vezes. E nessas 10 vezes ele teria tudo para que o velho Jacó, o velho enganador, as velhas atitudes tomasse conta e ele fizesse do seu jeito, da sua maneira, mas ele não fez. Ele confiou em Deus. Ele tinha um voto com Deus e ele confiou em Deus. Então, lutaste com Deus e com os homens,
mesmo os homens lutando, mesmo os homens enganando, mesmo os homens lesando, e ele tendo tudo para revidar da mesma maneira, ele não revidou. Lutaste com os homens e com Deus e venceu. Detalhe: Deus tocou na sua coxa, Deus tocou na sua carne, deslocou a sua carne e deixou uma marca em Jacó, para que ele não se esquecesse jamais. Ficou uma marca nele. Há momentos que há uma marca na carne. Deus deixa ali uma marca na carne. Nós não podemos ser Jacó, enganadores, suplantadores, mas temos que nos tornar Israel, que luta com Deus e com os homens e prevalece. Amém? Lutar com Deus é lutar pela bênção de Deus, e lutar com os homens é lutar com os homens na bênção de Deus, na vontade de Deus, dentro do caráter de Deus. Não é lutar com os homens como a luta que a gente vê aí hoje. Eu vou lutar com Deus e com os homens. Não, eu tenho que vencer, eu tenho que passar por cima, eu tenho que atropelar. Não é isso. É que a atitude dos homens não faz com que você tenha um desvio de caráter. É que a atitude dos homens não faça com que você saia da direção da vontade de Deus, que não haja na direção de Deus. Porque os homens hoje e o sistema do mundo é para que a gente haja totalmente contrário ao que a palavra nos ensina. É para que a gente haja sem caráter, exatamente como o mundo age. É dente por dente, olho por olho, dente por dente. Amém? Pode passar. Josué 5:6. Os israelitas andaram 40 anos no deserto. Diga comigo, os israelitas andaram 40 anos no deserto. Falamos a semana passada, era para ser dias, mas os dias se tornaram 40 anos. Até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Diga comigo, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué, diga comigo, circuncidou. Circuncisão, uma marca na carne. A circuncisão era símbolo da aliança com o Senhor. A circuncisão, para quem não sabe, era espécie de uma operação de fimose, ainda aonde cortava o excesso de pele. Mas o significado realmente e essa circuncisão era símbolo da aliança com o Senhor. Era um corte na carne. Era um corte na carne que doía. Era um corte na carne que mostrava que eles estavam dispostos a se sujeitar à vontade de Deus, a ter uma aliança com Deus. Os velhos não foram circuncidados, mas os novos, os filhos, foram circuncidados. E olha o que diz: ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, diga comigo, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar chama-se Gilgal. Deixa aí, por favor. O Novo Testamento diz que a circuncisão hoje é necessária? É. Mas a circuncisão é feita no coração.
A circuncisão é feita no coração do homem. É um corte na carne. Eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade do Senhor. Eu não sou dirigido pelas minhas emoções, não é a minha alma que fala mais alto. Por isso, cuidado com aquela história do desejo da sua alma. Cuidado. Porque nem sempre o desejo da nossa alma é o desejo de Deus. E lembrando que o coração é o centro das emoções também, né? E a Bíblia diz que ele é enganoso mais do que todas as coisas. Enganoso é. A circuncisão é feita no coração. Diga comigo: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Hoje, agora, depois da circuncisão, agora depois dessa aliança, agora depois desse corte na carne de verdade, agora depois desse corte na carne, você não faz a sua vontade, você faz a minha. Hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Hoje a humilhação que vocês sofreram no Egito está removida e daqui para frente é uma nova história. Amém? Após E hoje a circuncisão é aonde? Ninguém consegue. Posso falar uma coisa com muita sinceridade? Eu falei sobre isso na quarta-feira porque o meu coração teme muito. Eu sei que muitos de vocês, por mais que a gente lute, por mais que a gente ensine, por mais que a palavra venha, muitos, pela constância, pelo investimento, pela a forma de buscar a Deus, não conseguem entender a palavra. Por que não conseguem entender a palavra? Por que não conseguimos entender as coisas de Deus? Porque não estamos profundamente envolvidos com as coisas de Deus. E se a gente não está envolvido profundamente com as coisas de Deus, elas se tornam estranhas aos nossos ouvidos. Elas se tornam confusas aos nossos ouvidos, de difícil entendimento. Às vezes você ouve e você não consegue trazer para a sua vida. Você ouve e você não consegue, poxa vida, deixa eu entender. Por mais que é muito clara, não é difícil, mas se a nossa forma de ouvir, ou a nossa constância em ouvir a palavra for superficial, a gente não consegue discernir. E hoje nós estamos mostrando uma coisa extremamente importante. Adão perdeu a bênção, perdeu o paraíso, passou a gemer. Por quê? Porque fez a vontade da mulher que tu me deste. Ele priorizou a mulher que tu me deste. Diga comigo, ele priorizou. Entenda bem o que eu estou dizendo. A mulher não era uma bênção na vida dele? Deus, o propósito de Deus não foi bom? E Deus não tinha falado com a mulher, falou com ele. Deus não tinha falado com a mulher, falou com ele. Quem saiu para entrar na terra prometida? Foi os pais ou os filhos? Os pais. Quem entrou? Por quê? Desobedeceu. Você leu ali comigo. Desobedeceu. Não priorizar a vontade do Senhor. Jacó, enquanto realmente Deus não tocou na sua carne, enquanto realmente não houve uma mudança interna, ele não foi abençoado. Mas quando ele foi abençoado, quando Deus olhou para ele, olhou para o interior dele e viu um novo homem, o Senhor disse: você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel. Estou mudando o seu nome, agora é príncipe. Lutaste com Deus e com os homens como príncipe e prevaleceste. E o abençoou ali.
tocou na carne, aqui, houve um corte na carne. Os filhos, realmente, se a circuncisão hoje é no coração, é um corte na carne. O que significa um corte na carne? Dói. Para fazer a vontade de Deus, dói na carne. Por quê? Porque muitas vezes a nossa carne está pedindo coisas, a nossa carne quer que nós façamos coisas, quer nos dirigir na direção errada, a nossa carne quer que eu faça a vontade da Eva, né? Quer que eu priorize a Eva, a nossa carne não quer entregar o Isaac, a nossa carne não quer entregar o Isaac. Quem entregar o Isaac? O filho de Abraão. O filho de Abraão. Não que Deus está pedindo, eu não quero dar aquilo que Deus está pedindo, eu quero priorizar, não, mas eu não vou dar porque senão eu vou perder, eu não quero fazer aquilo que Deus está me pedindo. E aí, infelizmente, a bênção de Deus não se estabelece, a humilhação não é removida, Deus não estabelece aquilo que tinha tudo para realizar, Deus não realiza tudo aquilo que tinha para realizar em nossas vidas. Pode passar? Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada, diga comigo, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o quê? Ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava, diga comigo, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, repita comigo, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Existem os cristãos Martas e os cristãos Marias. Existem os cristãos Martas que estão ocupados, envolvidos com tantas coisas, e existem os cristãos Marias que estão sentados aos pés do Senhor, se dedicando em ouvir a sua palavra. E o cristão Marta muitas vezes olha e critica o cristão Marta que está ocupado com tantos afazeres, questionando como é que pode, esse parado aí e tem tanta coisa para fazer. O Senhor disse nessa situação dessas duas irmãs: Marta, Marta, você está ocupada, inquieta, ansiosa com tantas coisas, quando uma só é necessária. Sua irmã escolheu a melhor parte, e parte esta que não lhe será tirada. Marta priorizou os seus afazeres, o seu cotidiano, tinha tanta ocupação para fazer, e essa ocupação não para, a ocupação não para, e correria, estava ali o Senhor Jesus na casa. Você vê que coisa linda, né? Como as pessoas são. Imagine o Senhor Jesus na sua casa, e você preocupado com a arrumação da casa. Imagine o Senhor Jesus ali na sua casa, com tantas coisas gloriosas, tanto conteúdo, tantos ensinamentos que faz a diferença para a vida, não só terrena, mas a salvação, e você preocupado com seus afazeres domésticos. Que desperdício, que perda. Volta o versículo anterior.
Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Diga comigo: Maria. Maria era a que Marta estava criticando. Maria era a que Marta estava criticando. Porque Marta estava sentada ali, sedenta, cheia de fome, cheia de sede, ouvir a palavra. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa ninguém pode tirar. O que ela está fazendo aqui, ninguém pode roubar dela. Ninguém pode tirar dela. Porque os bens vêm e vão. Pessoas vêm e vão. Entendeu? Aquilo que Deus nos dá, vem e vai. Mas quando nós escolhemos priorizar, ouvir, estar com Deus, ter momentos com Deus, você vê que Jacó, para realmente ser abençoado, ele teve que ficar só. Realmente mudar tudo, ele teve que ficar só. Aqui, por que essa parábola está aqui? Desculpa, não é uma parábola. Por que está aqui essa referência? Porque o Senhor fez questão de registrar, que ficasse registrado uma situação como esta. Porque ocupações, meu amigo, não para, todo dia você vai ter e vai ter um pouco mais, viu? As coisas cotidianas, se você realmente não parar e ter um compromisso com Deus, se você não parar e aprofundar no seu relacionamento com Deus, se você não parar e realmente, peraí, eu quero ser um grão de trigo, que eu quero cair na terra, eu quero morrer para que realmente eu não esteja só, que Deus esteja comigo, que as bênçãos do Senhor estejam comigo. Se não houver uma circuncisão na carne de verdade, a humilhação não é removida. E se a única coisa que eu me preocupo, se eu não estou disposto a dar a Deus o meu Isaac, devolver a Deus o meu Isaac, por mais que Deus não queria, Deus queria ver aonde estava o coração dele, se ele priorizava a Deus, se Deus estava em primeiro lugar na vida dele ou não. Se eu não for Maria, que tem escolhido a melhor parte, o resto é tudo tirado. O resto é tudo tirado. Jacó já tinha rebanhos, Jacó já tinha muitos servos, muita coisa já tinha prosperado na vida dele. Só que, se Deus não abençoasse ali, inclusive depois dessa travessia desse rio, o irmão dele estava esperando ele para matá-lo. Sabia disso ou não? Depois da travessia desse rio, o irmão dele estava do outro lado esperando para tirar tudo dele. Ou ele tinha a bênção de Deus, ou ele não tinha nada. Diga comigo: ou eu tenho a bênção de Deus, ou eu tenho a Deus e a sua bênção, ou eu não tenho nada. Não tem nada. Servir a Deus é mais do que ser chamado evangélico ou cristão, ou frequentar a igreja alguns dias das semanas. É um relacionamento profundo, é um corte na carne, é no coração, é ser capaz de dar a Deus aquilo que Deus nos deu, o meu Isaac, é ser capaz de circuncidar o coração, é ser Maria, priorizar a Deus, porque os afazeres, cada dia você vai estar mais ocupado com alguma coisa e esse tempo vai tomar o seu tempo com Deus. E aí, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Quanto tempo você tem de evangélico? Quanto tempo você se intitula cristão? Quanto tempo? O Senhor diria,
Teria algumas pessoas que diriam assim: eu tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quando o Senhor soma isso e vê realmente o tempo que você o serviu, o tempo que você esteve na vontade dEle, o tempo que você esteve fazendo a vontade dEle, na direção dEle, priorizando a Ele, não servo da sua própria vontade, não servo do mundo, não servo do pecado. Quando Deus olha para você e vê assim: olha, os seus anos de servindo a Ele, quantos são? Tem gente na Bíblia que o Senhor diz: olha, os seus anos foram pesados, seus dias foram pesados, suas obras foram pesadas e achadas em falta. Por isso, nós precisamos tratar a coisa mais importante da nossa vida, que é a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, com muita seriedade. Com muita seriedade. Para não chegar lá na frente e dizer assim, o Senhor olhar para nós e falar assim: você é um insensato. Os anos passaram, não reconheça as suas obras, não reconheça a sua fé, você nunca circuncidou o seu coração, nunca. O Jacó nunca saiu de dentro de você, o Jacó sempre esteve aí dentro de você. Quando eu te pedi o seu Isaac, você não foi capaz de me dar o seu Isaac, você não foi capaz de me priorizar, você foi, toda a sua vida você foi uma Marta, você nunca foi uma Maria. Já parou para pensar? Mas nós temos chance de observar tudo isso e mudar. Lucas 14:15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Diga comigo: mas eles começaram um por um a apresentar. O que está escrito ali? O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Eu lhes digo, repita comigo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quem está contando essa parábola? Jesus. E o Senhor está contando essa parábola se referindo a quem? A nós. Quem são aqueles que estão sendo convidados para esse banquete? Estão ocupados com muitas coisas, estão envolvidos com muitas coisas e dando desculpas. Somos nós. Ah, mas eu não posso porque eu comprei uma propriedade aí. Quem deu essa propriedade? Eu não posso porque eu comprei uma junta de bois, eu preciso ir lá vê-las, experimentá-las. Mas quem deu essa junta de bois? Quem abençoou? Ah, eu estou ocupado, eu acabei de me casar, está uma correria, papai, não tenho condições. Mas quem te abençoou com esse casamento? Quem te deu essa família? Quem te deu esse negócio? Quem tem te dado saúde? Quem te abençoou? Quem abençoou? Quem abriu as portas? Quem te deu dinheiro para comprar? Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete.
Sabe por quê? Priorizou a coisa errada. Todas as vezes que eu medito nessa referência, eu me estremeço. Sabe por quê? Porque aqui nós descobrimos gente que eram convidados especiais e deixaram de ser convidados especiais. Gente que foram os primeiros a serem convidados, foram a prioridade e deixou de ser prioridade. Deixou de ser. Não, agora chega. Chega, eles não vão. Eu tenho convidado para ocupar uma posição especial, para algo muito especial, para um banquete. E esse banquete não só, porque a melhor coisa, nós sabemos que o reino de Deus começa aqui, o banquete espiritual, o banquete que está sendo preparado para nós. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Se eu der sequência aqui, aí, o que está acontecendo aqui? O Senhor faz aquilo que nós temos feito. Sai pelas ruas e traga os mancos, os coxos, os aleijados, os doentes, traga e faça entrar na minha casa. Busque aqueles que precisam, busque aqueles que necessitam, porque esses não precisam mais e não vão entrar. Pega tudo que nós falamos até aqui, faça uma reflexão. Se não estamos ocupados com tantas coisas, se não somos os convidados que estamos, o Senhor tem nos chamado, e começa o alimento, né? O alimento, que cada alimento, cada palavra, é um banquete para nós. Você sabe que a palavra é o seguinte, né? É igual uma história que há pouco tempo postaram aí, é a coisa mais interessante. O que você comeu a semana passada? Quais foram as refeições que você fez o mês passado? Talvez muitos de vocês diriam assim, nem sei, não lembro. De verdade, bicho, não lembro o que eu comi ontem. Tá certo. Só que você sabe muito bem que cada refeição que você fez do mês passado, do ano passado para cá, mesmo você não lembrando o que você comeu, cada uma delas, ela foi importante, necessária para te trazer até aqui, para que você tivesse saúde, para que você tivesse força, para que você tivesse energia. Cada alimentação, cada alimento que você ingeriu, te trouxe até aqui como você está. Espiritualmente é a mesma coisa, a gente não lembra de boa parte das mensagens que a gente recebe, só que cada mensagem, cada alimento, cada prato, cada banquete que o Senhor prepara para nós, vai gerando saúde, vai gerando força, vai gerando sabedoria, vai gerando discernimento, vai gerando conhecimento, vai gerando poder em nós para nos levar muito além. A fé que te trouxe até aqui, ela não, saiba disso, que certamente ela não é o suficiente para te levar a um nível superior. Aquela fé que nos trouxe até aqui, se já não estamos satisfeitos com os resultados que temos colhido, nós precisamos estar atentos, porque ela não é o suficiente, nós temos que aumentar. Se queremos ir por um nível superior, viver coisas maiores com Deus e com aquilo que Deus tem para nós, então é necessário que haja um investimento, um crescimento, um avanço muito grande. Posso falar uma coisa importante para vocês, para colocá-lo a pensar? Não é para deixar você triste, não. Muitos de vocês mal conhecem a palavra. Muitos de vocês, se eu perguntasse 5 versículos, talvez não saberia me citar 5 versículos distintos na ponta da sua língua. Bispo, qual é o problema disso? O problema disso é que a palavra tem poder. A palavra
quando nós fazemos uso da palavra, nós sabemos combater, nós combatemos o diabo com a palavra, nós combatemos os problemas com a palavra. A palavra, ela tem poder, a palavra é espada, a palavra é escudo, a palavra, nós lançamos mão da palavra para vencer as nossas guerras. E se a gente não buscar se aprofundar, nós somos roubados. Mesmo sendo cristãos, mesmo estando na igreja, nós somos roubados. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Passa. Atos 8:9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Tinha Simão, que era um feiticeiro, um enganador. Você vê que a pessoa que não tem discernimento, inclusive ele trata como poderoso algo divino, algo que não tem nada de divino. Está entendendo ou não? Sim ou não? Aí, olha lá, eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Diga comigo, o próprio Simão também creu e foi batizado. O próprio Simão creu e foi batizado, o enganador, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oravam para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo, diga comigo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Grave isso. Creram na palavra, foram batizados, mas não tinham o Espírito de Deus. Creram na palavra, foram batizados, mas não tinham o Espírito de Deus. Foram batizados, creram na palavra, mas não tinham o Espírito de Deus. Quantas pessoas se encontram assim? Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, diga comigo, ofereceu-lhes, o que está escrito ali? Dinheiro. Você vê, se converteu? Será que esse se converteu de verdade? Você vê, diz que creu, foi batizado, mas aí, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que o que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque, diga comigo, o seu coração não é reto diante de Deus. Grave isso. Creu, foi batizado, mas o coração não era reto diante de Deus. Creu, foi batizado, mas o coração não era reto diante de Deus. E aqui ainda ia perder a sua salvação, ia para o inferno. Coração não era reto. Coração não era reto. Alma, desejos da alma, sentimentos da alma dominando. Sentimentos da alma prevalecendo sobre o espírito. Coração não era reto. Posso fechar todo o raciocínio aqui.
Adão escolheu fazer a vontade da esposa, da mulher que tu me deste. Perdeu o paraíso, perdeu a bênção, perdeu tudo e passou a gemer. Abraão foi testado, suas vontades, seus sentimentos. Aquilo que eu te dei é prioridade ou eu sou prioridade na sua vida? Ofereça a mim o teu Isaque, teu único filho. Ofereça a mim. Abraão provou que Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Foi capaz de dar a Deus aquilo que Deus lhe pediu, mesmo doendo na sua carne. Mesmo doendo. Jacó, como enganador, teve que realmente haver uma mudança, lutar com Deus, Deus olhar para ele e ver que ali havia um outro homem, que aquele enganador, aquele suplantador, aquele que vivia das suas manipulações, realmente havia saído. Deus mudou o nome dele, tocou e deixou uma marca na sua carne, deixou uma marca na sua coxa, deslocou a sua coxa para que ficasse aquela marca ali, mas foi abençoado. A bênção de Deus se estabeleceu sobre a vida dele. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto e não entrou. Não havia uma circuncisão, não havia uma aliança, não havia um corte na carne. Diga, grava essa palavra comigo que eu quero que ela realmente é o que ressoe dentro de você. Diga comigo, corte na carne. Dói. Viu? Dói. O corte na carne. Hoje nós não fazemos o corte no coração e dói. Não vou fazer a minha vontade, vou fazer a vontade de Deus. Não vou priorizar as minhas vontades, vou priorizar a vontade de Deus. Está aí. Simão creu, foi batizado, mas o coração não era reto. O grande banquete, muitos têm sido convidados para o grande banquete, porque a partir daí tem muito mais, mas eu estou ocupado com muita coisa. Minha vida está corrida demais, tem trabalho demais, tem muita coisa, a propriedade que eu comprei, é a junta de bois que eu tenho que experimentar, eu acabei de me casar, a corrida está corrida demais. Ok, não tem problema, fique em paz. Aqueles que são convidados especiais, deixaram de ser especiais e agora não vai entrar. Fique em pé, por favor.